Sejam muito bem-vindos ao Encaixes, o programa que aproxima as pessoas. Um programa feito para você, morador, para você, síndico, para você, administrador de condomínios, para que a gente conheça cada vez mais as peculiaridades, as coisas engraçadas que acontecem no nosso dia a dia e, principalmente, como resolver essas situações da melhor maneira possível. Hoje, teremos aqui no nosso programa Camila Maioli, uma convidada super especial, com um caso incrível que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Camila, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E temos Fabian, caso dele, quando ele me contou eu não acreditei. Fabian, muito obrigado pela tua presença. Obrigado você por ter chamado. Bom, o que eu gostaria de passar para vocês, sentem-se confortavelmente, se preparem, vai ser um programa maravilhoso. Gostaria de relembrá-los que sem nosso patrocinador, a Repinte, que é especialista em restauração predial, nada disso seria possível. Começando então, gostaria de chamar ao nosso palco a doutora Ana Luísa Pretel. Um prazer tê-la novamente. Vamos apertando os nossos cintos, porque o programa de hoje vai ser especial. Camila, então, se você, por favor, puder passar para a gente, então, o caso. Vamos lá. A vida dentro de um condomínio ela é extremamente dinâmica, né? Então, casos eles existem aos milhares. Um que recentemente me chamou a atenção foi o seguinte. O morador, ele tinha 4 filhos. Um apartamento grande, as crianças andavam de tonguinha dentro de casa. Bicicleta, patins, tudo dentro do apartamento. O morador de baixo, ele interfonava, ele reclamava, ele abriu ocorrência, ele solicitou. E o morador de cima falava assim, não, eu tô no meu apartamento. Os meus filhos vão jogar bola, vão andar de tonguinha e vão fazer barulho. Você que mude. E isso se arrastou por aproximadamente 4 longos meses. O que a gente imagina? Que o morador de baixo se irritou com o de cima, né? Não, o de cima, o pai, se irritou com as reclamações, desceu, estourou a porta do apartamento no chute, agrediu o morador que reclamava e agrediu a esposa dele ao ponto dos dois irem parar no hospital. Porque ele não podia reclamar. Eram os filhos dele que batiam bola, que andavam de patins e andavam de tonguinha dentro do apartamento num piso de madeira que obviamente aumenta muito mais aquele barulho, né? E incomoda o de baixo. Viver em condomínio é viver em sociedade, é respeitar o limite da sua liberdade. Minha liberdade termina onde começa a sua, mas mesmo assim, ele sabendo que praticava um ato que incomodava o vizinho, ainda assim partiu para a agressão com o vizinho de baixo que se incomodava, porque aquilo extrapolava às 10 da noite, inclusive. Pretel, a gente vê aí nitidamente, além, óbvio, de um problema condominial, que a gente até está acostumado, que é barulho, mas essa inversão de posição, a vítima deixa de ser vítima para que o agressor se torne vítima. A pessoa que ficou irritada e que foi tomar as dores era quem causava o problema. É isso que me deixou mais perplexo nesse caso. Na realidade, eu costumo dizer que a mediação ela é uma medida socioeducativa. O que significa isso? As pessoas até então, né, em muito pouco tempo, moravam uma dos lados da outra. Hoje elas moram uma em cima da outra. Né? E aí as pessoas precisam ser literalmente educadas para morarem uma em cima da outra. Né? Então não tem outra forma. E a mediação ela vem muito a calhar porque as pessoas conversam. Né? Então não é colocar reclamação num livro de ocorrências ou num grupo do WhatsApp, que eu costumo dizer a letra fria da lei. Né? Então a pessoa vai lá e escreve com raiva, e o outro vai lá e responde com raiva. Então assim, se trouxer a mediação num primeiro momento, para que escutem, para que o outro coloque o porquê que é que está incomodando, né? Ainda que ele ache que ele tem o direito de fazer o barulho, mas então negociar determinados horários, né? Tudo isso é possível através da mediação. E aí você vai realmente
colocando essa cultura em cada condomínio e ela vai reverberando para toda a sociedade. Esse é o sonho. Eu vou trazer. Mas tem dado certo, viu? Esses dias aqui um síndico, eu falei para ele, escuta, não deu mais confusão? Lá, o que aconteceu? Ele falou, depois que você foi lá, né, são já quase 2 anos. Nunca mais ninguém brigou com ninguém. É uma outra história que um dia eu conto. Eu vou trazer o Fabiano para a nossa conversa. E aí, Fabiano, o que você achou desse caso? Já tinha escutado algo parecido? Já, isso acontece constantemente em condomínio. Eu já peguei várias situações de morador. Após o horário das 22, está no salão de festa, tem que desligar o som, mas naquele momento emocionado, ele continuava. E o restante dos moradores ligando na portaria, pedindo para baixar o som, e eles não abaixam. Por mais que você explique assim, olha, pode ficar dentro do salão, desde que não faça barulho. Isso não acontece. Uma vez ou outra acontece, mas é o ânimo da festa. E isso é complicado a gente acabar se envolvendo com o morador, porque no outro dia a gente é culpado e vai falar com o morador. Ana, você sabe que um ponto que eu estava aqui pensando, e é muito comum, os moradores não se conhecem, não existe uma convivência. Querer bem. Exato. Para mim, ele é ele é a unidade Tal. 28, eu sou a unidade 38, acabou. Não, e às vezes a minha filha é a melhor amiga da filha dele, às vezes as nossas esposas estão acostumadas a tomar sol na piscina, e eu acho que um ponto que a gente poderia também começar a conscientizar os nossos moradores é que eles entendam que é uma vida em comunidade, como muito bem dito pela Camila, e que essa comunidade vai funcionar muito melhor, tanto no bem-estar do dia a dia, mas também na parte de segurança, também na parte da própria valorização patrimonial. Qualquer um quer morar num lugar onde a paz reina. Eu falo sempre, essa frase é minha, né? A paz valoriza o seu patrimônio. Sim. Se você for lá e vender para mim que aquela unidade está localizada num lugar que existe paz, você tem um valor agregado. Então, por que eu falo isso? Porque no começo falavam assim para mim, você está parecendo a Maria Teresa Calcutá, não pode ninguém brigar. Eu falei, bom, então se não é pelo amor, vamos pela dor do bolso, que esse todo mundo conhece. Vai respeitar. Aí, de novo, a mediação, nessa questão de festa, de salão de festa, eu já vi gente colocar a multa no orçamento da festa. Então, eu vou gastar X de Coca-Cola, de isso, de aquilo, e X da multa do salão de festa. E aí, se nós colocarmos nas convenções, que antes tem que ser resolvido por mediação, e aí entra a sócio-educativa, se ele não comparecer, aí a multa passa a ser 50 vezes maior, um número que não dê para colocar no orçamento de uma festa. E aí você vai começar a ter uma inibição, mas de uma forma educativa, para que aquela pessoa conviva naquela sociedade. É a empatia, né? O que falta é empatia, o respeito com o outro, né? Então, a minha liberdade termina onde começa a sua. Se você não quer ser incomodado um dia, então você também não pode me incomodar hoje. Essa empatia é que falta com as pessoas. Então, é muito egoísmo, é muito egocentrismo, assim, é o meu, sou eu e eu faço o que eu quero. E viver num condomínio não é assim, até porque hoje tem condomínios que são microcidades que não precisava de um síndico, precisam de um prefeito, não é? Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem disso, né? Para evitar justamente brigas, conflitos e inúmeras tragédias que a gente vê. O número de tempo que a gente tem hoje em condomínio, está em todos os jornais. O Martinelli está fazendo 100 anos que ele começou a ser construído. Né? Ele foi aberto. Martinelli, para quem não é da cidade de São Paulo, é o primeiro grande arranha-céu da cidade, que se localiza bem no centro da cidade, e as visitas monitoradas estão já 4, 5 meses, já não tem mais vaga. Né? Então, é um prédio histórico,
daqui da cidade de São Paulo. Então, ele irá fazer os 100 anos que o Martinelli, quem construiu o condomínio, teve que morar lá em cima para dizer que não caía. Eu acho isso muito legal, né? Porque as pessoas achavam que aquilo ia cair, né? Então, 100 anos num período, vamos falar só do pós-cristão, de 2024, é um tempo muito pequeno para as pessoas entenderem como vai ser a moradia daqui para frente. Não vai reverter. Nós não vamos construir mais casas, só condomínios, de preferência prédios, né? Por conta dos espaços. Então, volto a dizer, medida socioeducativa. Vamos bater nessa tecla. É isso mesmo. É isso mesmo, Pretel. Fabiana, conta pra gente, então, o caso que você veio. Aquela situação. Bom, eu morei num condomínio e, de repente, do nada, começaram a ligar na portaria. Que tinha uma pessoa transitando pelos andares, era um professor universitário, não sei qual o motivo. Ele foi ao 15º andar, ele estava nu, e esse morador ele começou a apertar os botões do elevador. Abria a porta, ele olhava para um lado, olhava para o outro, até que então tinha uma pessoa da faxina fazendo a limpeza do corredor. Quando ele olhou para o lado, simplesmente ele tampou e olhou, morreu de vergonha e desceu novamente. Não contente, ele saiu do corredor e começou a descer pelas escadas de emergência até o andar dele. Nisso daí, vários moradores, as moradoras do condomínio ficaram sabendo que eles têm criança, têm meninas, têm meninos, né? E foram fazer o livro de ocorrência. E não era a primeira vez que ele já tinha feito isso. Outras vezes, ele também chegava de madrugada e ia dormir no carro. Mas o detalhe, o carro não era dele, era de outro morador. E aí o pessoal falou, ó, tem gente dormindo dentro do meu carro. Esse mesmo morador, outra situação. Ele chegou meio baleado na madrugada, morava no apartamento número 23, eram 2 torres. Simplesmente ele errou de torre. Ele foi no 23, mas tem a torre A e torre B. Ele morava na A, ele foi bater na B. Não foi entrar. Novamente, pegamos ele, colocamos ele na residência dele. 40 minutos depois ele fez a mesma coisa. Desceu de novo pelas escadas e foi bater na outra torre. Isso gerou, assim, constrangimento geral, né? E tome multa, mas eu acho que até hoje não deve ter aprendido. Esse é um caso do famoso morador antissocial, né? Na realidade, assim, alguém perguntou para ele por que ele está fazendo isso? Essa é a questão. Sentar na frente da pessoa e perguntar, você pode me explicar por que você fez isso? Ninguém pergunta, a pessoa dá multa, a pessoa dá repreensão, a pessoa entra com a ação, sabe, o condomínio faz tudo isso, mas antes de tudo isso, né? Vamos ouvir, eu já cansei de fazer plantão em condomínio, nesse caso que eu estou te falando, que depois não tem mais confusão, você precisa ouvir a necessidade daquela pessoa, por que ele está fazendo isso? O que aconteceu? Né? Será que ele precisa procurar um médico? O que acontece com essas pessoas? Né? No mínimo intrigante, o que leva um ser humano a descer nu no elevador e depois o restante pelas escadas. Então, mas por que ele fez isso? Alguém perguntou para ele por que ele estava fazendo isso? Né? É só perguntar, é só conversar. Por isso que eu falo, a mediação, olha gente, eu vou bater nessa tecla direto. A mediação, depois de implantada dentro dos condomínios, a gente consegue expandi-las e já tem nas escolas. É importantíssimo, né? Você consegue nas empresas, é importantíssimo, né? Ter a mediação já dentro da nossa cultura. Nas construtoras, é importantíssimo a construtora já utilizar a mediação como um primeiro momento, porque, olha, se o teu cliente comprar e não estiver satisfeito, ele não vai comprar de novo de você. Né? Então, assim, exatamente. A construtora utilizar a mediação é o melhor dos mundos, colocar na convenção condominial, melhor ainda.
Né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Lembrando que a gente vem com esse trabalho desde 2008, né? Mas se você lembrar, é um trabalho que cresceu bastante e graças a Deus tá porque indo... antes era só eu que falava sozinha, lembra? A turma achava a ideia da Pretel, a ideia da Pretel. Agora não. Agora nós temos já profissionais preparados, né? Então está expandindo muito, né? Graças a Deus. Camila, e aí, escutando esse caso do Fabian, qual foi a tua visão? Infelizmente é comum, né? Infelizmente é comum. Já vivi situações parecidas, né, dentro do segmento condominial. Existem pessoas que de fato têm distúrbios, né? Elas têm distúrbios e elas fazem isso propositadamente. Existem pessoas que têm realmente uma má intenção. Então, o que a gente sempre procura alertar, né? Que a parte da segurança do condomínio, ela esteja sempre ativa, sempre monitorando por causa justamente das crianças, né? Mas, infelizmente, é muito complicado lidar com determinadas situações. Porque o que você vai fazer num caso desse? Você pode só pegar o moço e levar para dentro de casa, né? Não tem outras tantas vias. E, de fato, se persiste, se não tem uma solução, se a mediação ainda assim não resolve, só mesmo a ação judicial de expulsão desse condômino, porque a paz precisa reinar. E como é que você tem paz, sabendo que eventualmente tem ali uma pessoa que você não controla, né? Você não tem controle sobre isso. E o que pode acontecer? São situações delicadas que se vivem dentro de um condomínio. A mediação, ela funciona e funciona muito bem, graças a Deus. Mas a gente precisa entender, de fato, dentro da mediação, se há um distúrbio realmente psicológico, médico, para que essa pessoa ela tenha um encaminhamento, uma destinação, que de repente procure auxílios com outras pessoas para que leve essa pessoa, para que ela volte melhor. Mas são situações realmente delicadas e que as pessoas têm que ter cautela e paciência, né? Não adianta partir para uma agressão que o negócio vai piorar. Não tenho a menor dúvida. A questão essas questões são sempre muito delicadas, né? E o pessoal que trabalha para condomínio, administradoras, advogados, né, que está dando suporte, prestadores de serviço, tem que identificar o mais rápido possível. Sim. Né? Então, assim, hoje está aparecendo muito esses casos, por quê? Então, vamos fazer um paralelo. Antigamente, você via pessoas autistas na rua? Não via. Não. Restaurante, vocês viam gente autista? Não via, porque as pessoas escondiam. Sim. As pessoas deixavam dentro de casa. Essas pessoas não eram visíveis. Hoje, aliás, ontem, né, foi o dia do autismo, do autista. As pessoas, sempre existiu o autista, sempre. Só que as pessoas não saíam de casa com essas... eles ficavam só no âmbito da família, né, por conta de haver sempre um olhar diferente para essas pessoas. E hoje não. Hoje está todo mundo sendo exposto. E da mesma forma, tem pessoas que têm distúrbios e hoje não tem mais família, às vezes acontece, mas eles estão vivendo dentro de um condomínio. Exato. E aí você tem que ajudar essas pessoas. Evidentemente que não é milagre. E tem gente ruim, Não tem gente que mata gente? Não tem gente que judia de gente? Tem. Então, não é que vai ser a varinha de condom que vai resolver tudo, mas dentro de uma situação normal, né, de pessoas que estão habilitadas a conviver numa sociedade, volto a dizer, é um bom instrumento a ser utilizado. Sem a menor dúvida. É verdade. E bem mais célere que o judiciário, né? Muito mais célere que o judiciário, porque inclusive você pode escolher o mediador pelo currículo dele. A mediação, ela pode ir dentro do seu condomínio, dentro, né? Eu cansei de fazer plantão dentro de condomínio, numa assembleia condominial, que a gente sabe que às vezes os ânimos se... Exato. Né? A gente tem colaborado dentro das assembleias condominiais para escutar todo mundo, colocando um regramento. Então, são várias as maneiras que a gente pode ajudar, pode fazer também pela internet, né? Então, tem um morador que mora em Portugal, né? E o inquilino dele está dando problema aqui.
Você consegue fazer. O judiciário não. O judiciário é naquele horário. O cara vai ter que acordar de madrugada lá em Portugal. Né? E aqui não. Você marca o horário que é melhor para as pessoas. Né? Então, o problema é que nenhum conflito, esse caso que você falou, ele começou com um barulho. Exato. E aí o barulho vai se multiplicando. O condomínio, qualquer conflito, existe a escalada do conflito. Ele não começa de uma hora para outra. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado e na medida em que ele começa, estanca. Por isso que eu falo, quem tem que estar antenado é quem? O morador, o síndico, o prestador de serviço, a administradora, todas as pessoas que estão ali envolvidas nesse sistema, né, nesse microsistema que é um condomínio. Até porque, doutora, eu vou até fazer só uma observação. Se inicialmente tivesse ingressado uma mediação no conflito, teria possivelmente cessado, porque começa a se tornar rivalidade, picuinha, provocação, vou fazer mais. E quando você cessa, você corta o mal pela raiz, você não estende isso, né? Exatamente. Se vocês estão gostando, curtam, deixem seu like, comentem e principalmente avisem a outros moradores, a outros colegas que podem estar passando por problemas parecidos e que precisem de algum tipo de mediação. Doutora Ana, é um prazer, como sempre, tê-la aqui. Muitíssimo obrigado por sua presença. Eu que agradeço sempre. Obrigada, viu? Imagina, obrigado. Obrigada. Você. Estamos chegando ao fim de mais um Encaixes. Novamente peço que vocês sempre lembrem da Repinte, nosso patrocinador oficial. Eles são especialistas em toda a parte de manutenção de fachadas na área condominial. Camila, foi um enorme prazer tê-la aqui. Muitíssimo Eu que obrigado. agradeço. Fabiano, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. E vocês, aguardem o próximo episódio, que a gente vai trazer aí grandes novidades para vocês. Muito obrigado e até o próximo.